trabalho, na realidade, ele é mais a parte motivacional. Eu encontro uma forma de motivar a pessoa, mas eu não uso só a questão da palavra, que nem hoje uma moça colocou um dos meus posts e colocou o seguinte: tu só fala e com isso a pessoa vai ser aprovada e não tem a prática. Claro que tem a prática. Tu só vai conseguir fazer alguma coisa se tu praticar. Se tu não praticar, tu não tem como ter resultado. É a mesma coisa, eu nunca fiz um bolo, nunca lidei com os ingredientes de um bolo, nem sei como se faz. Então, quer dizer, se eu falar para a pessoa, para ela ir lá fazer, ela vai conseguir fazer? Claro que não. Tu tem que, para tudo na vida, tu tem que ter a prática. A prática é que vai trazer a habilidade é que vai trazer a excelência. Então, no momento que tu praticou, desenvolveu a habilidade, tem excelência e não está conseguindo ter resultado, aí é onde eu entro. Aquela pessoa que já fez milhares e milhares de aulas e não conseguiu, aí tem que chamar um especialista, no meu caso, que vai trabalhar diretamente a mentalidade da pessoa. Eu não vou só falar, eu vou usar técnica, ferramenta para mudar a forma como a pessoa pensa, para mudar a forma como a pessoa se expressa. Às vezes é só uma questão de postura, é como a pessoa dirige bem num dia normal e replicar isso para um dia de prova. Para mim é tão simples. Claro que envolve a tecnologia, a ferramenta do coach, a programação neurolinguística, que é a PNL, como a nossa mente funciona, e também utilizo a hipnose, que acelera todo o processo. Então, para quem olha de fora, eu só estou falando, mas para mim, eu estou usando todo o meu conhecimento na área para ajudar aquela pessoa a mudar a mentalidade dela. Na realidade, quando a pessoa vai lá, não tem a habilidade, faltou habilidade para a pessoa, ela começa a se sentir mais nervosa, mais ansiosa. Com isso, ela acaba se despreparando mentalmente e ela provavelmente, se ela não mudar, ela vai fazer uma nova prova e vai cometer os mesmos erros. O que eu falo sempre, que eu digo sempre, às vezes as pessoas dizem assim, eu fui lá e reprovei. Ok, antes tu foi lá e reprovou, e agora o que tu vai fazer de novo? O que tu vai mudar? Eu vou fazer a prova de novo, ou eu vou rezar, ou eu vou com fé. Eu sei que isso é importante, eu também creio muito, eu uso muito a questão como se diz, da fé, de acreditar em Deus em primeiro lugar. Mas eu acredito em primeiro lugar que para o velhinho lá de cima fazer alguma coisa, até para ele fazer com que um milagre aconteça, tu tem que te pôr a par, tu tem que te colocar em ação, tu tem que fazer alguma coisa a mais para ter um resultado diferente. Eu, sinceramente, não acredito que tu vai conseguir mudar se tu fizer a mesma coisa do mesmo jeito. Eu fui lá da outra vez, fiz as 20 aulas e não me senti segura, fiz a prova, reprovei, e aí vou lá de novo fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Provavelmente tu vai ter o resultado. Ou então tu vai entrar no processo de tentativa e erro, que cada vez que tu erra, tu tá reforçando na tua mentalidade, na tua mente, que tu é incapaz, que tu não tem condições. Então, é isso que eu quero que as pessoas percebam. Tem pessoas que eu vejo que a pessoa simplesmente não tem uma estratégia, não tem um método, não tem algo para fazer, e às vezes nem sempre precisa contratar mais aula, nem sempre precisa fazer mais do mesmo. Um pequeno detalhezinho que ela ouviu alguém num grupo, num bate-papo, um conhecido que usou, ela pode experimentar. Mas a maioria não tem essa mentalidade de, cara, o que eu posso fazer diferente? O que eu posso mudar? Ela falou que a primeira coisa que tu tem que fazer é praticar, é treinar, é te preparar. É a mesma coisa, tu tá estudando uma matéria, tu foi lá, tu viu as aulas, tu fez o exercício na sala de aula, e aí chegou no dia da prova, mesmo se tu não estudar, tu não vai ter 100% de capacidade para conseguir o resultado. O que tu tem que fazer? Tu tem que ir lá, assistir as aulas, fazer os exercícios, praticar e te preparar. O que ela está falando, eu vejo muito nas provas teóricas. As pessoas, às vezes, assim, eu reprovei 8 vezes, eu reprovei 5 vezes, eu reprovei 3 vezes. Aí eu pergunto para a pessoa, tá, e o que tu fez que tu reprovou tanto?
Aí qual foi? Ah, como assim? Eu estudei, tá, mas tu estudou quanto? Quanto que tu praticou? Quanto que tu treinou? Aí a pessoa diz assim: ah, eu peguei uma semana que ela disse para mim que fez uma prova 3 meses atrás, reprovou naquela prova e nunca mais pegou para estudar. E aí ela vai fazer uma nova prova e ela não estudou. E ela disse: eu já nem me lembro mais o que eu estudei da primeira vez. Imagina 3 meses atrás, essa pessoa não se preparou. Então, se tu vai fazer a prova prática, se tu quer superar o medo, tu tem que praticar. Isso é inevitável. Não adianta se tu não fizer isso, tu não vai ter um bom resultado. E o que eu digo sempre? Que eu acredito muito na prática, mas também em auxiliar a parte mental. Porque não adianta também a gente ter uma pessoa que tiver muita habilidade, mas também não tem uma boa mentalidade. É a mesma coisa dizer, se tu parar para analisar, qual é o melhor motorista? Se fosse por prática, motorista de táxi seria piloto de Fórmula 1. E não é. Então, isso eu defendo bastante. Aqui, claro que a Kelly vai falar alguma coisa a respeito, vai me dizer alguma coisa, mas isso é uma opinião minha. Eu vejo muito isso nas pessoas. Então, a primeira coisa que tu deve fazer é o seguinte: tu percebeu que o que tu está fazendo não está dando resultado, não foi suficiente, muda, melhora, agrega alguma coisa a mais, entendeu? Claro que dentro das tuas condições. Às vezes as pessoas acham que a gente diz assim, eu não estou conseguindo, que nem uma senhora que eu peguei, ela disse para mim que não conseguia fazer a ré, não conseguia engatar as marchas. E eu disse para ela, não, então isso aí tu tem que perceber o seguinte, isso aí acontece só em dia normal ou só no dia da prova? Acontece sempre. Ela disse para mim, não, acontece sempre. Então isso é falta de habilidade. Tu tem que praticar mais isso. Agora, se isso acontecer só no dia da prova, não acontece nos outros dias, aí é mentalidade. No momento que tu tem essa percepção, tu consegue direcionar mais aonde tu tem que buscar, aonde que tu tem que focar. Bom, eu não estou conseguindo fazer a marcha do carro, isso acontece sempre. Eu tenho que praticar mais habilidade. Não importa quantas horas aulas tu já fez, isso não importa. Importa é se tu tem habilidade naquela área e aí sim tu vê aonde tu tem que focar, ok?